Hasta la vista, baby. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina 4D. Agora a gente mudou de nome. Como vocês separaram, o vídeo de hoje é do Exterminador do Futuro. Eu gosto muito dos filmes clássicos. E a gente modelou no ZBrush o busto do T-800, olhando como referência as imagens dele do Exterminador do Futuro 2, aquele filme lá de 91. E como sempre, nós fizemos a impressão 3D, o acabamento e a pintura, e ficou muito show. Mas antes de ir pro vídeo, eu gostaria de dar o recado dos nossos patrocinadores. A impressora que eu utilizei para fazer a impressão é a CR10S 2018 e o filamento utilizado foi o PLA da Creality. A impressora e o filamento vocês podem adquirir no site da Slim 3D, vou deixar o link aí na descrição. E lembrando sempre que assim que você adquirir a impressora, você tem acesso também a suporte, garantia e treinamento. Os caras lá são fera, não deixam os clientes na mão. Eu mesmo sou cliente deles, eu comprei a minha CR10S com eles. E sempre que eu precisei de algum suporte, eles me ajudaram na hora. E nas pinturas que nós desenvolvemos aqui, nós utilizamos o aerógrafo em conjunto com o pincel. A tinta que nós utilizamos no aerógrafo é da Top Colors, são linhas de tintas automotivas poliéster e que já vêm preparadas, já diluídas para você poder utilizar. A tinta automotiva é mais apropriada para o aerógrafo porque vai ter menos risco dele entupir ali durante o seu trabalho. E o acabamento da pintura também fica muito legal, dá para você fazer sombras, jogar fundos, fazer highlights também, tudo no aerógrafo, do jeito que a gente sempre mostra aqui no canal. Então é isso galera, recado dado, bora pro vídeo! Assim que eu imprimi, eu apliquei uma camada de primer para revelar as imperfeições antes de lixar. Uma coisa que me incomodou foi esse relevo dos olhos que eu fiz na escultura digital para ajudar na pintura, mas ficou muito exagerado. Daí, com muito cuidado, eu corrigi na micro retífica e nas limas. E como sempre, massa de correções ali na parte das pálpebras, aplicada com pincel e solvente. Eu também fui corrigindo em outras regiões. Para tirar o pó da lixa, eu fiz uma limpeza com esse pincel de maquiagem, que se chama pincel leque. Depois uma camada de primer para deixar a superfície regular e ainda revelar se sobrou algum defeito para corrigir. E aí eu fiz uma simulação de poros da pele com agulhas de tamanhos diferentes. Foi a primeira vez que eu tentei fazer isso, para dar esse nível diferente de textura. Concentrei mais os poros ali na região do nariz e na bochecha. E eu fiz isso enquanto o primer ainda não estava completamente seco. Depois um pouco mais de relevo nos rasgos da pele, lábios, sobrancelhas e vincos do cabelo, eu fui fazendo a textura nessas partes também, um pouco mais do processo dos poros, e com o pincel molhado com água eu vou normalizando a pele para ela parecer mais natural. E aí antes de começar a pintura eu joguei um fundo branco com spray para matar um pouco daquele cinza escuro do primer, então eu comecei a pintura com o tom de pele mais claro da linha da Top Colors, que é um amarelo pele. O fundo do cabelo com um marrom bem escuro, a pigmentação da pele com várias cores, começando com pontinhos vermelhos, e então fazendo o mesmo com a cor amarela, branca, marrom, marrom claro, azul, verde, roxo. A neutralização da pele com um tom de pele médio. Depois disso eu fiz as sombras com um tom um pouco mais escuro e com pressão mais baixa no aerógrafo e sem a tampa frontal do bico. Depois disso eu fiz as luzes. Depois ali uma camada bem fina de verniz fosco para a gente selar o que já fizemos, o que já está pronto. Eu chamo isso de Ctrl S porque a gente está salvando o nosso progresso ali. E com um vermelho bem diluído ali, vermelho tinta acrílica, eu fui fazendo um dry brush ali na quina do queixo, na lateral do nariz, na testa também, na bochecha, para dar mais forma ao rosto. E então o vermelho nos lábios também tem que ser camadas bem finas para ele não ficar muito feminino, e a gente conseguir ter um controle melhor da tonalidade que vai chegar. O branco dos olhos. E aí essa parte da íris eu acabei refazendo umas horas depois, porque eu achei que elas estavam muito grandes. Mas a teoria é a mesma, tome cuidado com a posição delas no olho, elas não ficam completamente no centro, dependendo da maneira como o personagem está olhando, e sim um pouco mais para cima, em um semicírculo com a pálpebra superior. Depois disso eu pulei direto para a pupila, mas depois eu lembrei que deveria ter feito as luzes e sombras da íris antes, então eu fui corrigindo, como vocês vão ver. Uma linha vermelha bem fina e diluída na pálpebra inferior. Depois uma linha marrom escuro abaixo da pálpebra superior, também na junção com o globo ocular. Os lábios nesse ponto já estavam me incomodando por estarem muito marcados, e eu mexo neles um pouco mais para frente para dar uma suavizada. Depois, com um tom de pele ainda mais escuro,
Eu ressaltei algumas partes como rugas, linhas de impressão e etc, nada muito exagerado. Então, para concluir essa etapa na pintura, eu joguei um verniz brilhante nos olhos, camadas bem finas. Daí, assim que o verniz secou, eu mascarei a peça, deixando expostas apenas as partes metálicas. Primeiro eu joguei um fundo preto brilhante, e depois disso eu apliquei um cromado, mas ele ficou muito forte e diferente de como o metal do endoesqueleto realmente é, que é um metálico mais puxado para grafite, tipo aço escovado. E mais pra frente vocês vão ver que eu corrigi isso. E com cuidado eu fui removendo a máscara, tem que tomar bastante cuidado, e essa é uma das melhores partes na pintura. E daí eu utilizei um preto metálico com um pincel para escurecer o metal cromado que a gente aplicou. E aí mais uma vez a gente usa um vermelho sangue brilhante para fazer o sangue. Quanto mais camadas, mais escuro e mais molhado ele vai aparentar. Eu também fiz alguns respingados com o próprio pincel ao redor dos ferimentos. E então eu juntei a cabeça no torso. O problema que eu tive foi nos encaixes dele. Eu tive que usar uma micro retífica para abrir o espaço ali. E com massa epóxi eu fui fechando os buracos de forma a manter a linha da escultura e definir bem a separação entre a gola da jaqueta e o pescoço. Pincéis de silicone molhados com um pouco de água ou álcool também ajudam nessa parte. Depois do primer no busto, eu apliquei um fundo preto em todo o torso. E um detalhe importante sobre vestuários de couro é que eles geralmente possuem um semibrilho. E eu quis deixar essa diferença bem clara entre a jaqueta e a camiseta. Enquanto que a camisa permaneceu preta e fosca, eu joguei algumas camadas finas de cinza na jaqueta com aerógrafo para ajudar naquele brilho posterior. E eu gostei do resultado. Depois eu fui definindo melhor as partes de costura da jaqueta. E depois, voltando ao rosto, eu resolvi acrescentar um detalhe, que é aquela sombra das 5 horas da tarde, que o pessoal chama, a 5 o'clock shadow, que é quando você raspa a sua barba ali de manhã, e chega no final do dia e os fios já começam a despontar. E aí ele cria aquele efeito esverdeado no rosto. Dependendo do personagem que você estiver fazendo, como por exemplo um justiceiro, a barba dele ali está literalmente por fazer. Então essas sombras acabam ficando mais escuras ali com um sépia, com um marrom mais escuro. E é um detalhe muito interessante que realmente traz bastante à vida a peça. Agora, finalizando os detalhes, eu joguei um dry brush com prata nos zíperes. E depois disso os demais acessórios. E então eu apliquei um verniz brilhante nos óculos, depois de um fundo preto. Depois disso é só selar o restante da pintura com o verniz, tomando cuidado entre os acabamentos foscos, semifoscos e brilhantes, e usando um verniz específico para cada uma. Então está pronta a nossa peça. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem, deixem seu like e seu comentário também nesse vídeo, porque a sua crítica é sempre construtiva pra gente. E se você não for inscrito aqui no canal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo e inscreva-se também para você ficar por dentro dos próximos conteúdos. É isso, até mais. Valeu!